O que você precisa fazer para desenvolver massa muscular depois dos 40 anos? Olha, o que você precisa fazer é o que você deveria fazer em qualquer fase da sua vida. Mas eu sei que depois dos 30 anos, vai chegando os 40 e principalmente após a chegada da terceira idade, fica mais difícil manter a massa muscular porque o corpo vai tendo uma tendência maior para perda de massa muscular, mas é muito maior, muito mais acentuado na terceira idade, tá? Mas se você com 40 anos já está se preocupando, isso é muito bom, principalmente para as mulheres, porque chegando aos 40 anos, se aproximando dos 50 anos, é uma fase em que a maioria das mulheres passam pelo climatério, que é aquele período que antecede a menopausa. O que é menopausa? Menopausa é um marco. Quando você completa 12 meses sem menstruar, você passou pela menopausa. Ah, Nutri, tô 3 meses, 4 meses, 6 meses sem menstruar, ainda não é menopausa. É a fase do climatério, né? Em que o corpo já tá dando sinais de que o período fértil vai deixar de existir, em que o ciclo menstrual não vai mais ocorrer, e isso pode causar uma série de mudanças no corpo feminino, mudanças de humor, além daqueles calorões que são super desconfortáveis, né? Pode causar aumento de colesterol, o corpo muda, né? A concentração de gordura começa a migrar, né? Geralmente as mulheres têm gordura mais concentrada nos seios, nas coxas, no bumbum, e começa a migrar mais para a região da barriga, tudo isso por conta de oscilação hormonal. Também se aumenta as chances de ter uma osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea, e daí a musculação ela é muito importante. Porque quando você faz um exercício aeróbico, mas também um exercício de força, você está aumentando a fixação de cálcio nos seus ossos. Então, é uma maneira também de manter, né, tentar sustentar uma boa massa óssea. Então, eu acho que sim, aos 40 anos, acho que a vida toda, mas é bom a gente se preparar antes da fase chegar, antes dos problemas ocorrerem. Então, com 40 anos, você já sabe que é importante ter uma boa massa muscular. Eu nem falei todos os motivos, mas esse eu acho muito importante, que é algo que eu vejo em consultório, né? Muitas mulheres se queixando que o climatério é uma fase muito difícil. Mas o que eu faço depois dos 40 anos para eu aumentar a minha massa muscular? Bem, da parte da nutrição, é você ter uma alimentação que tenha uma quantidade adequada de proteína. E o que eu vejo em consultório, muitos pacientes não consomem a quantidade adequada de proteína. O que eu vejo é um consumo muito maior hoje em dia de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, pão branco, alimentos feitos com farinha refinada, açúcar, macarrão tradicional, mais a comida da rua, que geralmente tem muito carboidrato refinado, comida de cafeteria, comida de padaria. Então, tem um consumo bem maior de carboidrato refinado, gorduras, principalmente gordura saturada, que é gordura de origem animal, porque são comidas que levam, às vezes, muito queijo, muito molho, muita carne, e às vezes é uma carne gordurosa, às vezes é um corte mais barato, né? Às vezes o corte mais barato costuma ser mais gorduroso. E as pessoas não consomem tantas fontes de proteína, nem na quantidade que seria adequada. Então, o consumo de carnes mais sequinhas, queijos, iogurtes, ovos, por incrível que pareça, o consumo eu tenho visto cada vez mais baixo e irregular no consultório. Então, da parte da nutrição, é adequar a quantidade de proteína e também treinar. Gente, sem treino não tem como aumentar a massa muscular. O treino, aquela dor horrível, chata, insuportável do exercício de força, aquilo precisa acontecer, porque é isso que, de certa maneira, estimula o corpo a produzir novas fibras musculares. E aqui eu tenho até uma peça anatômica, né, que tem 1 quilinho, ilustrando, representando 1 quilo de massa muscular. Então, assim, quando você faz aquele exercício de força, né, você sente aquela dor. Ai, que dor! Dói muito, gente. Tô falando, tô lembrando dos meus exercícios aqui. Dói muito, mas é necessário. Você sente aquela dor, ela estimula o seu corpo a produzir novas fibras musculares, só que o corpo usa proteína para construir essas fibras musculares.
Então, tem que ter proteína e tem que ter treino. Tem que executar bem o treino, né? Tem que fazer o treino direitinho, com regularidade. Tem que se manter hidratado, tem que ter uma boa performance. E não sei se agrega a pergunta que foi feita, mas alguns suplementos podem ajudar. Eu não sou contra suplementos, eu sou contra se encher de suplemento sem saber para que serve, ou suplemento que às vezes a pessoa nem precisa, né? Muitos suplementos nem sempre são necessários. Aqui em consultório eu não costumo muito usar suplementos, principalmente para prática de atividade física. Uso no máximo um ou dois. Alguns pacientes recorrem a alguns pré-treinos que dão mais disposição, mais energia para fazer, então consegue ter uma execução melhor. Mas alguns suplementos, se for o seu caso, né, pode te ajudar, mas para isso você precisa estar em um acompanhamento com um nutricionista, para você não usar algo que você não precisa ou usar de uma forma que não vai ser correta para você. Mas após os 40 anos, é isso, treino. Treinar com regularidade, com assiduidade, consumir a quantidade ideal de proteína. E aí, às vezes, você tem também até um peso tido como adequado, mas você pode ter um alto percentual de gordura, então ter 30, 35, 40 ou até mais, né, por cento de gordura é um percentual elevado. E já falei em outro vídeo, vou falar nesse aqui, a gordura, ela não é ruim. Ela não é ruim para o corpo, tanto que existe uma referência, né, de ter até 25, 28% de gordura, porque é uma fonte extra de energia. Mas às vezes você tem um peso ok, mas o seu percentual de gordura, né, a proporção de gordura no seu corpo está muito alta, então também pode ser interessante fazer uma recomposição corporal, que é quando você diminui, né, a quantidade de gordura no seu corpo e aumenta a massa muscular, que seria o melhor dos mundos, ter um percentual de gordura adequado e ter uma boa massa muscular, que é importantíssimo para a vida, para qualquer momento da vida. Espero ter respondido essa pergunta e se tiver mais dúvidas, coloca aqui, eu vou ter um prazerzão em responder, em gravar mais vídeos para te ajudar.